Queridos irmãos, graça e paz, aqui é Jefão. Queria estar conversando com vocês hoje, muito rapidamente, sobre algumas coisas que a gente tem vivido aí nesse tempo, né? Um tempo difícil, um tempo atípico, né? Um tempo que ninguém estava preparado para passar. Talvez alguns sábios possam dizer que estavam preparados, mas particularmente eu não conheço muitas pessoas que possam estar dizendo isso, né? Como já dito em um outro momento, muito da cristandade sabia que um tempo de luta viria, que um tempo de perseguição viria, mas ao mesmo tempo essa cristandade não sabia que seria dessa maneira, ou dessa forma, ou tão cedo, né? Então, talvez a gente estivesse colocando isso na conta de futuras gerações e já aconteceu agora. Talvez piore e talvez melhore, mas não cabe a mim estar cogitando sobre isso, especulando sobre isso. É sobre essa questão de especulação e sobre essa questão de tempos difíceis que nós temos vivido, eu queria conversar com você rapidamente nessa manhã, sem a intenção de levantar maiores expectativas, né? Mas mais um alerta, né? É mais um alerta em relação a esses dias, para que a gente possa manter a nossa fé sadia, né? A nossa consciência limpa, manter, na verdade, a nossa fé firmada na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, são dias difíceis e eu quero convidar você, longe de mim, né, tá ali pastoreando, orientando em algo, mas é só um compartilhamento da Escritura, daquilo que me chama muita atenção, né? Nessa manhã de Sexta-feira Santa, né, que a gente chama dessa maneira, quando eu abri o meu lecionário, meu lecionário estava assim, se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, na minha tela, falava sobre a boa sexta-feira, né? Good Friday, né? Então, dia 10 de abril, sexta-feira de 2020, Semana Santa, aqui nesse cantinho aqui. Então, eu falava sobre o Salmo 95, né? O convite da leitura de hoje, no meu lecionário, era o Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações e graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, o convite era a leitura do Salmo 95, o convite, o Salmo 22, né, que contém a epígrafe Sofrimento e Vitória do Messias, o Salmo 40, versículo 1 ao versículo 13, né, muito propício para esse tempo. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos. Toda vez que esse verso 2 ele é dito, ele é falado, ele é conclamado na igreja, eu me lembro quando o apóstolo Paulo fala, né, que a pedra era Cristo, né, que ele é a pedra angular, que ele é a rocha, né? Todos bebiam de uma pedra espiritual. Mas não é sobre isso que eu gostaria de conversar. Eu quero conversar com você sobre 2 Pedro. 2 Pedro é o texto que eu gostaria de falar com você nesse dia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, está projetado aí na tela, você pode ver. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir também. Eu fiz algumas anotações aqui, apenas alguns versículos que eu gostaria de conversar com você, de refletir nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre os ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente,
e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados. Vou dar um pulo para o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, e na destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Apóstolo Pedro vai continuar nessa epístola, ok? Eu falei Paulo, não, né? Segundo Pedro, tá, irmãos? Segundo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Continuando, vamos lá. O apóstolo Pedro ele vai continuar falando sobre esse tipo de mestre e tipo de seguidor, ok? Até o final desse capítulo, tá? O versículo 21 me chama muita atenção também, que vai falar o seguinte: melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Agora, Pedro vai utilizar-se, né, de um poema, de um adágio, de uma fala popular, que é: o cão ao seu próprio vômito voltou, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ok? Isso é muito complicado para nós, porque nós, como calvinistas, nós como crentes em Cristo, nós queremos que a pessoa, quando alcança a salvação, ela foi salva por Cristo Jesus. Não há nada que possa fazer com que ela perca essa salvação. Afinal, quem os salvou foi Cristo. Não foi eles que se auto-salvaram. Não houve uma auto-salvação. Cristo os salvou. Se Cristo os salvou, a dívida foi paga. Okay? Então vamos só imaginar aqui rapidamente algo. Isso é muito complicado para algumas pessoas entenderem ou acreditarem, mas eu não quero discutir aqui. Eu só quero, na verdade, trazer o porquê dessa frase, o porquê dessa observação minha. Faça de conta que você deve ir lá, entendeu? Agora, nesse momento de dívida, né? Um momento que muita gente não encosta em boleto que está contaminado por Covid-19, né? Então, faça de conta que você está devendo lá no banco, entendeu? 20 mil reais. 20 mil reais não é o valor que você encontra embaixo de um colchão ou embaixo, entendeu? De um porquinho de cerâmica. 20 mil reais é dinheiro. Então, milagrosamente, Jesus Cristo de Nazaré aparece, ok? E vai até esse banco, e conversa com a sua gerente lá. Então, vai lá conversar com a sua gerente, a senhora gerente do banco. E chega para a gerente do banco e fala assim: oi, dona gerente, tudo bem? Olha, muito bom dia, eu sei que eu estou aqui, na verdade, quebrando a quarentena, mas eu precisei vir até aqui porque meu nome é Jesus Cristo e eu vim pagar a conta do Jefferson Pereira. A conta do Jefferson Pereira é 20 mil reais e eu estou pagando a conta dele aqui, ok? Então tá aqui, eu vou dar 30 mil, 20 pela dívida, e vou deixar 10 mil aqui, entendeu? Para ele poder fazer o meu investimento, ele poder retornar nesse momento difícil aí, entendeu? De quarentena, esse momento difícil que a gente está vivendo. O que aconteceria com a minha gerente do banco? Ela automaticamente quitaria a dívida e depositaria lá 10 mil. Queridos, a questão aqui é assim, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Mas, Jefão, você pode ir lá e fazer uma nova dívida, você pode ir lá e se endividar de novo. Não, isso eu sei. Mas isso em relação ao banco. Em relação à salvação, não tem como eu fazer algo, irmão, para que eu possa, na verdade, limitar a obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra na cruz do Calvário ela foi perfeita, ela não foi imperfeita. Ela é sobrenatural e ilimitada, ela não está limitada a um tempo. Não há como Cristo retornar à cruz do Calvário várias vezes. Rapidamente, eu encerro esse ponto, essa observação, para que eu possa continuar a falar sobre Pedro, que é o que eu gostaria de conversar nessa manhã. É só você observar Moisés. Cara, Moisés chegou, o povo estava com sede, vou parafrasear aqui. Moisés chegou, o povo estava com sede, e alguém falou assim: olha, Moisés, a gente está com sede. Moisés foi orar, Deus falou assim: fere a rocha.
E Moisés pegou o cajado e, pum, feriu a rocha. Saiu água e o povo bebeu da água e, entendeu? Não morreu de sede. Em um segundo momento, você vai observar isso, entendeu? No Antigo Testamento, o povo novamente, entendeu? Está lá murmurando, está lá, a gente não tem água, não tem água. Fala com Moisés, Moisés vai, ora ao Senhor, e o Senhor fala assim, pede a rocha que te dê água. Mas infelizmente o homem mais manso da face da terra ficou nervoso, ficou bravo, ficou soberbo, fez um discurso, entendeu? Fez um discurso desnecessário e chega e fere a rocha. Ele não pede, ele fere a rocha. O que isso significa? Significa que Cristo já foi ferido, irmão. A rocha já foi ferida. Por mim e por ti. Não há por que feri-la novamente. Já foi ferida. Cristo já morreu na cruz do Calvário. Não há por que ele chegar e ter que morrer novamente. Ok? Já existe a água da vida. Uma água que se renova, ok? Todos os dias. Todos os momentos, ok? Então, quando você chega aqui em Pedro, no capítulo 2, versículo 1, eu quero trazer para você, por favor, se você quiser me acompanhar aqui, deixa eu deixar aqui um pouquinho maior só. Acho que vai melhorar aqui. Vamos lá, boa. Versículo 1 fala assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O versículo 1 fala o seguinte, que no meio do povo surgiram, e aí aqui o Logos desenhou um reloginho, surgiram no passado, ok? Surgiram no passado falsos profetas. Falsos profetas, ok? No passado, falsos profetas. E assim também haverá, ok? Num tempo futuro, ok? Num tempo futuro, entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão no futuro dissimuladamente heresias. Então, irmãos, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Basta você ligar a sua televisão. Você vai ver, entendeu? Falsos mestres introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Queridos, muito cuidado nesse tempo de culto online, nesse tempo de live online. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Conversando com você, mostrando na Bíblia. Seja beriano, pegue a sua Bíblia. Jefferson, eu sou arminiano, não sou calvinista. Eu penso que eu possa, na verdade, teologicamente, perder a salvação. Meu irmão, fique firme na sua fé. Fique firme na sua fé, ok? Permaneça crente. Se é um sentimento que te traz temor e tremor e vai te manter, entendeu, perto de Cristo, perto da palavra de Deus, quem sou eu, entendeu, para chegar na verdade e querer te livrar dele? Entendeu? Eu, Jefferson Pereira, sou alguém que sou calvinista, ok? E sou, na verdade, hoje, seguidor da palavra do Senhor, seguidor do cristianismo, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, e assim abraço todas as doutrinas presbiterianas com fé, com gosto, entendeu? Entendendo quais são as verdades. Mas longe de mim, bater lá na porta da Assembleia de Deus e falar assim, ô, dá licença, ô Assembleia de Deus, vocês estão errados. Ô, dá licença, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Igreja Metodista, longe de mim, meu irmão, longe de mim. Até porque, na minha opinião, Jefferson Alfredo Pereira, na minha opinião, ok, hoje, aqui, dia 10 de abril, meio-dia e 4, ok, 2020, eu entendo que Deus tem uma caixa de ferramentas gigante, ok? Então, ele sabe onde usar o assembleano, ele sabe onde usar o presbiteriano, ele sabe onde usar o batista, ele sabe onde usar o metodista, ele sabe onde usar o anglicano, ele sabe, eu não sei. Eu não entendo, ele entende. Eu não sou Deus, ele é Deus. Esse é o ponto aqui. Ele é o soberano Senhor que os resgatou. Agora, o que eu venho trazer como advertência para você e para mim são algumas coisas básicas que não tem como eu e você ultrapassarmos limites. Ok? Coisas básicas que não tem como eu e você ultrapassarmos limites. Então, por favor, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado em um momento onde você, num período de quarentena, num período onde você está mais descansado, alguns, outros não, outros numa correria louca de aula online, de matéria, de resenha, de leitura, como são os acadêmicos, os quais eu me incluo neles, ok? E ao mesmo tempo tendo que procurar sustento para a família, tendo que procurar respostas, né, às adversidades. Então, assim, mas uma grande maioria, né, no seu ponto, que não tem o que fazer, vai para a internet, vai para o celular, vai para uma Netflix. Muito cuidado com esse tempo de mornidão, que essa mornidão não alcance a sua vida devocional, a sua vida piedosa.
que ela não interfira na sua rotina de piedade com Deus, de relacionamento com Deus. Esse é o ponto, irmãos. Por quê? Porque você vai para a internet, você vê muita coisa que você fala assim, nossa, e pode? Ah, não, fulano fez, então é normal. Ah, então dá para fazer. Pela impossibilidade de nos locomovermos até a igreja, de irmos até a igreja física, e por sermos corpo de Cristo, muitos podem se tornar falsos mestres e introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, dizendo, não, você pode fazer isso aqui sim. E longe de mim apontar o dedo e acusar, irmão. Só estou chamando sua atenção para que você volte à palavra de Deus, para que você seja bereano e para que você procure na Escritura se isso é assim ou não. Puxa, Jefferson, mas aí vai me levar tempo, né? Você tem tempo agora, irmão. Você deve achar tempo agora, principalmente num período de Sexta-feira Santa, de sábado, de domingo de Páscoa, você tem tempo para procurar Deus. Se não tem, ache, encontre, faça. Ok? Organize-se. Por quê? Porque o versículo 2, cara, o versículo 2, meu irmão, ele me chama a atenção assim, e ele é um soco na boca do meu estômago que fala assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Opa, vou seguir. Ah, encontrei a igreja, encontrei a doutrina, encontrei a verdade, encontrei aquilo que eu queria, vou seguir. Observe que surgiram no passado, introduzirão no futuro e seguirão de novo agora o quê? No futuro. O quê? Práticas libertinas. E por causa deles, aí aqui, de novo, né? Um futuro será infamado o caminho da verdade. Então, o nosso caminho, a nossa igreja, o cristianismo, muitas vezes é tido, entendeu, por mentira, é tudo um negócio, é tudo um mercado, toda igreja é uma empresa, todo pastor é ladrão. Por quê? Por causa desse tipo de gente que introduz heresia e tipo de gente que segue heresia. Isso é verdade, parceiro. Tem alguém para colocar mentira, mas se não tivesse ninguém para seguir mentira, a igreja, o testemunho da igreja, estava incólume, estava puro, estava limpo. Mas porque tem alguém para seguir, porque tem alguém que fala assim, opa, essa comida podre eu quero comer. Aí, entendeu? Fica todo mundo num balaio só. Infelizmente, um dos grandes problemas do povo é generalizar todos os cristãos como iguais. E não são. Observe que o versículo 3 fala que movidos por avareza farão comércio de vós. E se você notar, irmão, hoje, o cara vende caneta santa, fronha santa, meia santa, sapato santo. Se você comprar essa caneta, deixa eu achar uma caneta aqui, irmão. Se você comprar essa caneta era uma caneta normal, uma caneta que custava R$1 no supermercado ali do seu Zé. Mas eu comprei essa caneta e eu olhei por essa caneta. Olha só o que o povo fala. Tá? Antes que alguém corte um pedaço de vídeo dizendo que eu estou vendendo uma caneta aqui, olha o que o povo fala, o que o povo faz. Baseado no versículo 3, movidos por avareza. Aí se você der uma oferta e comprar essa caneta, aí, parceiro, aí sim. É isso que o povo faz, irmão. É isso que o povo faz. Aliás, não o povo, né? Os falsos mestres. O povo não faz isso. O povo está com sede e fome e não sabe onde comer. Movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Tem um outro versículo que eu queria falar com você aqui, meu tempo já se chega no final, é o versículo 9, fala assim, olha, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Então assim, ó, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 6 que de Deus não se zomba, aquilo que homem planta, ele colhe. Há uma lei chamada lei da semeadura, muitas vezes usada e erroneamente, né, de modo enganoso, dizendo que você tem que ofertar 5 para ganhar 50, ofertar 50 para ganhar 5 mil, teologia da prosperidade, heresia. Então o que acontece? O fato é, irmão, de Deus não se zomba, que homem planta, ele colhe. Mas esse ponto aqui, ó. Que ponto, Jefferson? Que o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Não significa que eu e você somos perfeitos. Não, a gente é piedoso, irmão. A gente foi justificado por Cristo. Cristo morreu no nosso lugar. A dívida está paga. Eu me apodero
ou eu me aposto, não sei se são termos corretos, mas nesse momento permita-me, por favor, dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, da obra de Cristo na cruz do Calvário, e os apresento àquele que me acusa. Como aquela historinha que não sabe se é verdade ou não, quando o diabo aparece a Lutero e o acusa de vários pecados, e ele fala assim, realmente, tem todos esses pecados, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Ele me livrou, ele me justificou. Então, irmãos, observe que, assim como os piedosos serão livrados da provação, o castigo para os injustos está pronto. É tempo de arrependimento, irmão. É tempo de arrependimento. É tempo de escolher. Por quê? Porque o versículo fala assim, diz assim, ó, especialmente, presta atenção aqui, olha, nesse termo, especialmente, aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões. Andam em imundas paixões. Isso aqui fala de prática, querido. O cara anda nisso aqui, o cara faz isso aqui. Constantemente. 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 Ele anda em imundas paixões. E menosprezam qualquer governo. E hoje é o tempo de menosprezar o governo. O governo presidente, o governo senado, o governo estadual, o governo municipal. Hoje é o tempo de menosprezar. Com o perdão da expressão, o pau está comendo para todo lado e todo mundo falando mal. E para falar mal é assim, para dobrar o joelho e orar 10 minutos, para dobrar o joelho e orar meia hora, aí, meu irmão, aí eu tenho artrose, aí eu tenho artrite, aí eu tenho todo tipo de problema espiritual. Pedro vai falar assim, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Não tem medo, não tem temor, não tem tremor. Cuidado, irmão, cuidado. Às vezes a mágoa, a dor, a esperança alongada faz com que eu e você tenhamos comentários errôneos sobre questões que nós não conhecemos e sobre pessoas das quais nós não temos, na verdade, direito de falar. Ok? Puxa, Jefão, mas, mano, só estou falando assim, cuidado. Ok? A palavra é cuidado. A palavra é arrependa-se, a palavra é vigia, a palavra é cuidado. Essa é a palavra nesse texto aqui. Por quê? Porque os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Para terminar, irmãos, essa turma toda que é de falso mestre, essa turma toda de falso seguidor de Cristo, aí que se fala que é de Jesus, mas não é de Jesus. Fala que é igreja, mas não vai na igreja, entendeu? Não vai. Não ia na igreja, não congregava na igreja, não comungava com o corpo de Cristo, e agora reclama na internet, não tem mais culto, onde já se viu, a igreja fechar, bando de frouxo, bando de covarde. Mas quando estava aberto, onde é que você estava, irmão? Quando estava aberto, você estava onde? Onde você andava? Que falta eu sinto, que saudade eu sinto. Glória a Deus, que bom que você sente falta. Se Deus permitir que nós reunamos novamente em comunhão, aproveite, dê valor. Ok? Por quê, irmão? Presta atenção aqui. Por quê? Fala que esse pessoal de falso mestre, falso seguidor, vive em luxúria carnal em pleno dia, se regalam nas suas nódoas, deformidades, nas suas próprias mistificações. O apóstolo Paulo vai dizer, vou usar um outro termo, né, que eles se reúnem com o mesmo tipo de gente, como coçando que os ouvidos, né, dizendo e discutindo falácias, dizendo e discutindo coisas que não levam a lugar nenhum. E agora presta atenção, o versículo 3 fala assim, enquanto banqueteiam junto convosco. Por isso talvez você vai entender o apóstolo João, quando o apóstolo João vai falar, entendeu, em uma das suas cartas assim, parceiro, nem recebe esse na tua casa, irmão. Não, esse tipo de gente, rapaz, nem abre a porta. Nem abre a porta. Irmãos, quero finalizar aqui, ok? Essa meia hora de conversa. Cuidado com o que você está assistindo na internet, irmão. Cuidado. Cuidado com esse monte de live aí, ok? Cuidado com esse monte de show, de sofrência, sabe? Meu coração. Meu irmão, teu coração está com Cristo ou está nesse negócio aí, irmão? Ok? Vou dizer aqui com muito carinho, com muito cuidado, ok? Cuidado com o álcool. Cuidado com o excesso de comida. Que sobra no teu prato, falta no prato do teu irmão. Que sobra no teu prato, às vezes falta no prato do teu irmão. Cuidado com
com algumas frases, né? Algumas falas dos seus costumes, algumas falas do que você gosta, e possa escandalizar o teu irmão. Você que gosta de beber o seu vinho, você que gosta, entendeu, de tomar sua cerveja, muito cuidado, irmão. Isso não é comum em todos os meios. Eu, da onde eu venho, da onde eu vim, da minha trajetória de conversão, a pureza em relação à bebida, a pureza em relação à comida, a pureza em relação àquilo que se ouvia, a pureza em relação àquilo que se lia, era prezado como coisas nobres, irmãos. Hoje esse povo está lendo até bula de remédio. Não se importa mais com o que lê. Se é liberal, se é conservador, se é tradicional. Bebe tudo, come tudo, faz tudo. E tenha coragem de dizer que eu estou em Cristo. Enquanto que a minha Bíblia, e penso que a sua Bíblia também fala isso, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas passadas, as coisas do pecado, do mundo, da luxúria, do prazer, como o Pedro fala aqui, ficaram para trás, não fazem mais parte da minha realidade. Elas ficaram para trás. Elas não fazem mais parte da minha realidade. Quero falar isso de modo declarado aqui, ok? Então, meu irmão, abandone o pecado. Abandone o pecado. Abandone. Veja isso não é um vício. Veja isso não é um vício. Estou amarrado a isso. Preciso disso. Veja isso não é um vício. Do meu Nescafé matinal ao seu desafio aí. Ok? Quero orar com você. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela internet. Obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar a tua palavra. Senhor, nem cavamos a fundo, nem fomos eu que um comentarista outro falava, nem fomos eu que um reformador, alguém com mais caminho falava. A gente só quis trazer e atentar ao fato de que nós não podemos, Senhor, ser como a porca lavada e voltar, Senhor, a nos sujar, ou ser como o cachorro, Senhor, que retorna para o vômito, Senhor, que come o vômito. Ajuda-nos, Pai. Afinal, nós não somos animais irracionais, nós temos o Teu Espírito Santo em nosso coração. E aquele que não o tem, Senhor, se ora nesse momento comigo agora e pede o Espírito Santo, dá-lhe o Espírito Santo, Senhor, dá-lhe, Senhor, a capacidade de ver a verdade. A Tua palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. 8,36, que é o contexto, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que Cristo entre nessa vida, entre nessa casa, em nome de Jesus, e que sejamos transformados. Nós estamos crendo, Pai, que tudo está debaixo da Tua boa mão, tudo está sob controle Teu. Nessa sexta-feira da paixão, quando nos lembramos da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós queremos, Senhor, declarar mais uma vez que Tu és vencedor. Venceste a morte, venceste o inferno. Sofreste naquela cruz, Pai, por mim, por meus irmãos. Que possamos nos lembrar disso e ter o nosso coração, Senhor, com temor e tremor diante do nosso caminho de salvação. Que possamos crescer nessa salvação, desenvolver essa salvação, até aquele dia quando o Senhor nos buscar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a muito tempo. Mas os sinais estão aí fora, Senhor, para quem quiser ver. Obrigado, Pai, pela sabedoria da Tua palavra, pela comunhão do Teu Espírito. Obrigado pela iluminação do Teu Espírito sobre aquilo que lemos e ouvimos. Que possamos cavar mais fundo, Pai. Buscar mais ainda. Perdoa-me, Senhor, se me equivoquei em alguma interpretação, Senhor. E ajuda-nos a melhorar cada vez mais. Ajuda meu irmão, Pai, minha irmã. Ajuda a mim, que sou mais pecador que eles, Senhor, e preciso de Ti, Senhor, muito mais que eles, muitas vezes. Oro em nome de Jesus, agradecido. Amém. Deus te abençoe. Uma sexta-feira santa na presença do Senhor. Um sábado santo na presença do Senhor e um domingo de Páscoa abençoado. A gente vai conversando. Você tem aí, entendeu, meu e-mail, meu contato. Pode entrar, pode falar, pode comentar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te amo.